Patrícia, eu pensei bem aqui no intervalo e eu vou reformular o que eu falei antes do intervalo. O chanceler Ernesto Araújo, circula a informação de que ele pediu demissão. Ele já vinha muito criticado na semana passada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, em função das dificuldades que ele criou para a diplomacia brasileira com os Estados Unidos, com a China. Ele se meteu num episódio também de crítica à senadora Cátia Abreu. Ele já vinha sendo meio bypassado, já tinha dificuldade de aprovação de qualquer coisa do Itamaraty no Senado, e hoje circula a informação de que ele teria pedido demissão. Eu falei que ele era ligado à ala ideológica do governo, a ala representada, eu falei pensador, mas eu vou modificar para não irritar o Roberto Mohamed, e vou falar ao escritor Olavo de Carvalho. Patrícia. Então, Paulo, é uma situação bem complicada que ele já vinha enfrentando, e o Brasil, por conta das bobagens, né, que esse embaixador e a chanceler falava, né? Ele foi embaixador do Canadá, era um rapaz com uma certa experiência, né? Mas ele é muito radical, como todos do governo Bolsonaro, né? Se você for ver o Weintraub também, outro radical que ganhou um baita de um cargo, né? E o Ernesto Araújo sempre, ao invés de ser efetivamente um diplomata, ele nadava contra o Brasil, né? Quando ele falava, por exemplo, que o vírus era chinês, né? É o comunavírus que ele chamava. E o nosso maior parceiro comercial é a China, né? Insumos para vacina da China, insumos de uma forma geral, sempre chinês. Então, assim, a gente vê um despreparo. Eu acho que o ponto final foi justamente essa movimentação que teve dos diplomatas, né? Mais de 500 diplomatas assinaram um abaixo-assinado, pedindo a saída dele, né? Deixando assim o governo bastante acuado. Ele fazia parte aí do núcleo duro do olavismo, mas, Paulo, um nome cotado que está sendo é justamente o Luiz Serra, que é embaixador da França, e é outro bolsonarista ferrenho, olavista ferrenho. Então, eu acho que vai se trocar 6 por meia dúzia. Não dá para esperar coisa melhor desse governo. Ou vai se colocar um militar, né? Algum diplomata que seja militar, ou vai trocar 6 por meia dúzia. Eu não espero mais nada deste governo. E esse ataque que ele fez à senadora Cátia Abreu fez com que gerasse uma situação bem desconfortável no Senado. Vários senadores tuitaram protegendo, né, a Cátia Abreu, e eu acho que mostra essa fragilidade. O governo está sozinho. A gente não vê mais apoio da Câmara, a gente não vê mais apoio do Senado, apoio de ninguém, né? O Brasil virou-se de costas para o mundo. Em plena pandemia, não se teve diplomacia na saúde, que é uma parte importantíssima, que o Brasil sempre deu aula, né? A gente sempre teve um papel de protagonismo na diplomacia brasileira, e com esse chanceler, realmente, a gente só andou para trás, né? Rodrigo Marçaioli, o nome do embaixador na França, Luiz Serra, é cotado mesmo, um olavista, bolsonarista, mas há nomes indicados também pelo poderoso e que tem uma boca grande, com dentes afiados, Centrão. No sentido de que o nome a ser sugerido será a viabilidade indicada pelo Centrão. Tá? O Olavo de Carvalho e sua trupe, eu acho que já está bem desgastado, está bem deteriorado aí, justamente porque as sucessivas bolas fora cometidas pelo Ernesto Araújo têm comprometido bastante a imagem do país, como a Patrícia colocou, inclusive para acesso de insumos, para conta da vacinação, de logística. Você percebe dos países que têm relacionamento com o Brasil nessa parte uma certa má vontade em colaborar, até por conta dessa má vontade criada pelos relacionamentos como é que eu poderia colocar assim, tão estremecidos, mas muito irregulares, né, com
ruído na comunicação através do Ernesto Araújo. Vídeo, por exemplo, a Índia, que falou que ia ajudar na logística, depois, uma semana depois, outro atrás. Isso não ocorre de maneira aleatória porque o indiano achou o brasileiro mais bonito ou não. Isso ocorre justamente por causa de uma política externa num contexto geral. Tá? E ele não consegue sustentar isso. Ele não tem uma linha de pensar muito clara, exceto a de que defende as ideias do Olavo de Carvalho e, por consequência, do presidente Bolsonaro. Mas o presidente Bolsonaro hoje vive uma crise de identidade grande. Ele já não sabe mais a quem ele descolar. A ponto de ele falar uma coisa 2 meses atrás e dizer outra agora e depois dizer que não mentiu, que mudou de opinião, também não assume. Ele simplesmente torna um factoide um fato novo para ele, uma verdade, para que ele possa justamente ir se desvencilhando da própria emaranhada de confusões que ele criou. Então eu acho que o Centrão nessa hora vai ter o poder de barganha. O governo depende hoje do Centrão, sobretudo se quiser aprovar o auxílio emergencial aí, que vai ajudar um pouquinho o presidente Bolsonaro na sua receptividade com a população. Mas agora queria deixar pontuado uma coisa, me pareceu muito nítido, não sei se o Roberto e a Patrícia têm essa impressão, a mudança de discurso e de postura do Bolsonaro quando da anulação do processo do Lula, né? Ele mudou da água para o vinho na postura dele. Tem uma coisa só que eu queria fazer uma observação, a Patrícia levantou uma bola. Para ser ministro das Relações Exteriores não precisa ser diplomata. Até a gente teve na história muito recente o Fernando Henrique, que foi ministro das Relações Exteriores do Itamar, e aí o Itamar colocou ele na fazenda, tirou ele das Relações Exteriores, mas ele foi o lugar onde ele se sentiu mais à vontade. O Zé Serra foi ministro das Relações Exteriores do Michel Temer quando ele assumiu a presidência. O ministro das Relações Exteriores não precisa ser um diplomata, mas ele nunca é um militar. Até porque não existe diplomata militar. O militar que serve como adido militar em outro país, ele não existe. São 2 carreiras incompatíveis. Agora, vamos só olhar uma coisa porque se a Patrícia, quando ela às vezes solta essa bomba, a gente pode acreditar que talvez se realize. Digamos que o Bolsonaro, rompendo com a história do Brasil toda, olhem bem o que eu estou falando, rompendo com toda a história do Brasil, nomeasse um militar para ministro das Relações Exteriores. Por que eu disse isso? Porque durante a ditadura militar, nós não tivemos nenhum militar. Os militares, por sinal, respeitaram a tradição e só nomearam como ministros das Relações Exteriores diplomatas de carreira do Itamaraty. Então, olhe bem o que este cara faria nomeando um militar para ministro. Você pode nomear uma pessoa de fora para ministro das Relações Exteriores? Sim, uma pessoa que domine várias línguas, uma pessoa que tenha conhecimento, que seja culta, não é um Olavo de Carvalho da vida, né? E o Ernesto Araújo era diplomata de carreira, porque também tem medíocre no Itamaraty. Quem pensa que só cara bom vai para o Instituto Rio Branco? Não, tem um monte de imbecil no Instituto Rio Branco. Como tem imbecil na Faculdade de Direito, como tem imbecil que se forma na USP, tem imbecil que se forma na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem imbecil em tudo que é lado. A imbecilidade humana não é uma característica do pobre ou do analfabeto. Muito pelo contrário, ultimamente eu tenho visto que ela tem se manifestado em pessoas que são conhecidas por ter uma certa dose de cultura que antes era inquestionável. O Olavo de Carvalho, por exemplo, é um cara culto. Mas eu conheço poucas pessoas tão boçais quanto ele. Então, isso, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de rotular, às vezes, ou de impor determinadas condições, porque muito diploma na parede, às vezes, pode ser sinal de outra coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o perigo, a Patrícia colocou uma possibilidade, porque esse cara está enfiando militar em tudo que é lado, desse presidentezinho que a gente tem, pela primeira vez, rompeu uma tradição de toda a história desse país, eu acho que ia ser a pá de cal para que ele merecesse realmente uma estátua em Belfort Roxo. Bom, você prefere que a gente apresente o Olavo de Carvalho como professor, como escritor ou como pensador? Eu acho que a gente pode usar o livro que ele escreveu, o título do livro que ele escreveu, para designá-lo, né? Ele falava do imbecil coletivo, ele é um imbecil individual.